Olá, eu sou Alexandre Maron. Oi, eu sou a Carol Barreiros, do It Falida. Esse é o primeiro episódio do podcast The Undoing. E aqui a gente comenta, disseca e se emociona com a minissérie em 6 episódios da HBO. Toda semana, assim que o episódio acabar no domingo, o podcast, já surge em todos os lugares em que se ouve podcast e ainda está também no YouTube, no canal da HBO Brasil. Isso, a gente vai conversar sobre os melhores momentos de cada episódio, vai especular um pouco sobre esses mistérios da série e, com certeza, roer as unhas com cada reviravolta. E, pelo jeito, não vai faltar reviravolta. E, muito importante, tá? A gente vai falar abertamente sobre o episódio da semana, mas nunca a gente vai revelar alguma coisa dos próximos episódios, né? A gente não vai estragar nada. Então, fica tranquilo que não vai ter spoiler, a gente tá assistindo junto. Bom, o assunto de hoje é o episódio de estreia da minissérie. Então, a gente pode começar, né, por esse elenco estrelado, né? Esse elenco de pedigree de primeira qualidade, esse elenco incrível. Por exemplo, assim, Nicole Kidman, né? Só vai ter gente que a gente chamaria pra andar no recreio, assim. Só gente maravilhosa. Vamos lá. Nicole Kidman, nesse caso, tá interpretando a Grace, né? Que é psicóloga, terapeuta bem-sucedida. E quando eu penso na Nicole Kidman, né? Embora ela tenha feito milhões de personagens de todos os tipos nos últimos anos. Ela fez da bagaceira a pessoa mais sofisticada que existe. Mas aqui, né, eu fiquei sentindo assim essa vibe. Ela parece uma estátua de mármore, de tão perfeitinha, né? De tão tudo certo nela. Fiquei com essa impressão, né? Eu concordo. Ela passa uma coisa, assim, de que ela tá muito sob controle, assim. Ela tem o controle de tudo na vida dela, assim. Ela é muito perfeita. E ela tem essa coisa de se encaixar nessa alta sociedade nova-iorquina, né? Do Upper East Side, aquela coisa assim, né? Ela tem bem esse tipo de... ela tem bem essa figura. Que todo mundo assim. se identifica. Bem acessível, que todo mundo se identifica. Isso, super acessível. Todo mundo muito branco, muito rico, muito perfeito. Uma coisa assim, muito aparentemente perfeito, né? Quer dizer, tentando emanar uma perfeição. Mas eu acho que é uma coisa muito interessante na maneira como ela constrói isso tudo, porque, né, além da figura dela, ela ter escolhido para esse filme essa figura totalmente perfeita, que anda, os movimentos todos delicados e perfeitos e tal, eu acho que tem uma coisa muito interessante da maneira... Ela parece estar no controle da situação, parece que tudo está a favor dela, e ela tem um sorriso, né, estampado no rosto em vários momentos, assim, nesse caminho de manhã, né, o café da manhã com o marido e com o filho, aí ela vai andando pela rua, parece que ela está sorrindo como se fosse quase um comercial de margarina. Sim, total. Comercial de margarina de rico, assim, não é a margarina tradicional. Não é comercial de margarina. É uma margarina premium. Assim, lembrando um pouquinho, né, que a Nicole Kidman, quando eu falo em carreira diversificada, a gente tá falando de uma pessoa que ganhou um Oscar e foi indicada 4 vezes, ganhou por The Hours, que é um filme tenso, em que ela faz um personagem sensacional e tal. Globo de Ouro, 4 vitórias em 3 indicações, né? Uma das vitórias foi pelo Big Little Lies, né? Engraçado que ela produziu, né, Big Little Lies, e ela foi uma das produtoras. Isso. E também é de agora de The Undoing. Então acho que os fãs de Big Little Lies vão curtir muito essa série. E ela e a Reese Witherspoon, com quem ela fez o Big Little Lies, tem esse posicionamento, né, de buscar esses personagens fortes e muito interessantes e de ir atrás dos personagens, né, não esperar chegar, né. Então elas, como produtoras, elas estão ativamente buscando esses personagens fortes, interessantes, densos, né, que acabam marcando essas atrizes, né? O que é incrível, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, em Hollywood nem sempre tem papéis legais pra mulheres que não têm 20 anos, né? Elas mesmas já falaram sobre isso. Elas tomam o controle da situação, né? Sim. Só passando aqui pela lista de prêmios, pra gente não esquecer, então o Emmy, ela ganhou 2 em 3 indicações. Essas 2 que ela ganhou foram pelo Big Little Lies como atriz e produtora, né? E ela tem até uma vitória também no BAFTA. O BAFTA é o Oscar em inglês. O BAFTA, ela teve uma vitória com 5 indicações. E essa vitória também foi por The Hours, que é, enfim, filmaço. Agora só vai faltar o Grammy dela, né? Porque até cantar essa mulher canta. Por exemplo, está cantando a música de abertura, né? Isso. A música de abertura que é um clássico, né? O Dream a Little Dream of Me. É um clássico de 1931, já foi gravado 60 vezes. E, tipo assim, o que eu
sempre associava era a versão da Mama Cass, do Mamas and the Papas e tal, que era muito marcante também, mas ela tá também cantando só a música tema, e tá realmente lindo. Sim, né? Acho que deu uma vibe, assim, de que tem alguma coisa oculta, assim. A abertura ficou uma coisa meio esquisitinha, mas ficou tipo assim, tem um mistério rolando, tem alguma coisa estranha aí, sabe? Nesse mundo perfeito. Eu acho que me passou isso, ela cantando na abertura. Sabe o que eu achei sobre ela cantar na abertura? Ah, Eu fiquei com uma sensação de que essa personagem, ela é tão autossuficiente, forte, controlador, ou ela se acha tão autossuficiente, forte, controladora, que até na hora de cantar a música ela foi lá e cantou, sabe? faz sentido também. Faz sentido. Aquela pessoa que, pra garantir o controle, ela foi lá e falou, vou cantar a música também. Né? E é uma música que supostamente, né, fala de um mundo perfeito, mas também de um mundo de sonhos, né? É como se eu estivesse dizendo pra você, assim, que essa figura que eu sou, você só vai encontrar ela de verdade nos sonhos, sabe? Tipo, é quase como pegar a música e revirar ela, né? Sim. Entendeu? Eu fiquei com essa sensação, assim, tem toda uma construção ali psicológica em torno disso, assim. Mas enfim, eu posso estar viajando, né? Eu gostei, eu achei legal, concordo. Vim aqui com uma informação importante, que é uma fofoca de celebridade. Mas eu tava lendo e parece... A Nicole Kidman e o Hugh Grant são 2 atores muito consagrados, né? Com uma carreira enorme. Só que eles nunca tinham atuado juntos até The Undoing. Mas eles quase atuaram juntos 2 outras vezes. E uma vez a gente conhece muito bem, que foi o casamento do meu melhor amigo, que ele fez com a Julia Roberts. A Nicole Kidman fez o teste e não passou. Você imagina a Nicole Kidman não passar em alguma coisa? Eu não consigo imaginar isso. Pois é, né? Pois é. E depois foi naquele Simplesmente Amor, que era um daqueles filmes que tem 1 milhão de atores, tem, sei lá, umas 1 milhão de estrelas, e ela ia fazer um papel pequeno, mas acabou não fazendo também. Tá. Que nesse ele faz, acho que é o primeiro-ministro, né? Não é isso? Acho que o Hugh Grant é o primeiro-ministro, uma coisa do tipo. Alguma coisa assim. Eu também não lembro, que eu vi há muito tempo. Bom, e assim, de novo, eu falei isso rapidamente, né? Quer dizer, eu sempre gosto de lembrar isso, né? Porque a Nicole Kidman tem essa figura perfeita, mas eu sempre gosto de lembrar, cara, é uma mulher que já fez todo tipo de personagem. E isso me faz pensar uma coisa muito importante sobre isso, porque a gente viu esse primeiro episódio, ele termina abruptamente e você fica assim, e agora? O que vai acontecer? E eu fico pensando assim, ela pode ser qualquer uma dessas mulheres que a gente está imaginando, a poderosa, a segura de si. E ao ser capaz de interpretar tantas personagens diferentes, ela pode perfeitamente estar fazendo uma fachada, né? Quer dizer, essa personagem pode ser uma fachada. A gente não sabe se ela vai desabar nos próximos episódios. A gente não sabe o que vai acontecer com ela. Então, eu acho que a gente ainda vai ver várias facetas dessa capacidade da Nicole Kidman de surpreender a gente, entendeu? Sim, eu acho que passa muito aquela coisa de repente, pode ser que ela esteja escondendo alguma coisa ali, sabe? Pode ser que... Não sei, ela tem alguma coisa a ver com o crime que aconteceu e a gente nunca vai saber, porque ela vai esconder isso até o final, sabe? Então, realmente, tudo pode acontecer com a Nicole Kidman numa série. E tem uma coisa importante nisso, né? Pode falar mais nisso quando a gente chegar na diretora. Mas eu acho que em livros, o autor também pode optar por não falar sobre isso, né? Mas assim, vamos lá. Essa minissérie, ela é baseada num best-seller, num baita best-seller de alguns anos atrás, de 2014, né? Chamado You Should Have Known, que a gente pode traduzir como Você Devia Saber, né? Que é da romancista nova-iorquina Jean Hanif Korelitz. Eu queria evitar fazer muitos comentários sobre o livro, porque muita gente não leu e eu não quero estragar para quem não leu, mas basta dizer que ficou em tudo quanto é lista de best-seller. É um romance de mistério, fantástico, complexo, mas o meu ponto é que quando você pega uma obra literária, muitas vezes, né, quer dizer, você tá dentro da cabeça de pelo menos um dos personagens, pelo menos grande parte do tempo, porque a obra literária, ela vai naturalmente narrar os conflitos interiores daqueles personagens, né? E o que eu sinto aqui é um clima de... Eu não sei direito o que ninguém tá pensando, né? E é normal, o filme ele vai nessa direção. A não ser que tenha um personagem narrando a história, mesmo assim ele pode estar mentindo pra você, mas você precisa estar prestando atenção no que está acontecendo, né? Visualmente, para você tentar perceber o que os personagens não dizem
mas sentem. Eu acho que isso tá Sim. muito forte nessa série, né? Eu sinto que foi feito um recorte exato do que a gente deveria saber pra gente ficar um pouquinho perdido ainda, sabe? Foi como se a diretora, a roteirista, tudo pegaram aquele exatamente pra gente ficar, assim, curioso, mas a gente também não saber de nada, sabe? Isso, tipo isso mesmo. Vamos falar de quem agora então, Carol? Bora falar de Hugh Grant, né? Nosso homem cafajeste em todos os papéis dele. É que eu tenho essa vibe que se o Hugh Grant fosse brasileiro, ele ia interpretar o homem cafajeste do Manuel Carlos, sabe? Essa vibe que eu tenho. E aqui, pra mim, pelo menos nesse primeiro episódio, ele foi muito esse cara, né? Tipo, ele parece... ele muito cordial, um cara, assim, muito... Não sei, muito classudo, que tem uma carreira brilhante, mas ele... Não sei, ele me passou uma coisa... Ele tá escondendo alguma coisa aí, sabe? E é legal, né? Porque a Nicole Kidman, que é australiana, ela é americana na série, né? E o Hugh Grant não. O Hugh Grant vem com também a bagagem de... Eu sou um britânico, classudo, né? Tipo, toda aquela coisa, assim, médico, oncologista, né? Que as amigas da Grace ficam falando, esse homem que cura o câncer. Aquela coisa toda. Sim. Né? E você já percebeu que, tipo assim, parece que todo o papel dele, ele tá com sotaque, ele não tira esse sotaque nunca. Ele pode estar interpretando um americano na lua, ele vai estar falando inglês, assim. Mas eu acho que é porque não é muito a dele, né? Alguns atores ingleses com uma formação mais sólida, você vê eles fazendo qualquer sotaque. Às vezes não necessariamente perfeitamente, mas você vê eles, quase que uma especialidade deles, né? Mas eu acho que não é do Hugh Grant, não. E eu acho também tem uma coisa, sabe? Sim. Você vai trazer o Hugh Grant e ele não vai ter esse jeito, entendeu? Tipo, acho que alguns personagens, principalmente assim, eu acho que o Hugh Grant tem ótimos papéis, o Hugh Grant achou o caminho dele ao longo da carreira e tal, não tô desfazendo dele não, porque eu gosto dessa presença dele, mas acho que o Hugh Grant, diferente da Nicole Kidman, que eu acho que consegue interpretar qualquer coisa que jogarem pra cima dela, ela vai ler a lista de telefone, ela leria a lista de telefone sem problema nenhum, leria a bula de remédio, ia ficar incrível. Acho que o Hugh Grant é uma outra coisa, o Hugh Grant, que nem você falou, ele traz essa bagagem, né? Ele traz uma bagagem. E eu acho que o Hugh Grant, ele teve fases na carreira dele, né? O Hugh Grant, ele aparece pro mundo no 4 Casamentos e Funeral. E ele ganhou um monte de prêmio por causa do 4 Casamentos e Funeral. Ele ganhou o Globo de Ouro. Ele ganhou também o BAFTA por causa do 4 Casamentos e Funeral. Então ele começou aquela persona do... o britânico titubeante, assim, né? Aí, ele foi depois evoluindo pra uma coisa meio um personagem meio misantropo, né? Assim, meio aquele cara que tá sempre zoando todo mundo, assim, olhando ao redor e fazendo críticas e tal, né? E vários filmes dele, na fase média da carreira dele, eram assim, né? E aí eu acho que ele agora tá nessa fase que você falou, mais do que nunca. Sim, eu tenho uma vibe dele muito presa ainda às comédias românticas, sabe? Eu acho que... Não sei se eu só vi esses filmes dele ou se ele só fez esses filmes, mas eu penso nele assim. Agora que eu tô começando a mudar um pouco a minha visão e que, não, ele é um ator que faz outras coisas também. Mas eu acho que a vibe dele agora é outra. É de um personagem... Parece bobo, mas que se faz de bobo também, entendeu? Tipo, usa esse charme pra te enganar, mesmo, deliberadamente, assim. Enfim. Ou seja, é o homem do Manuel Carlos. Pra completar, né, nosso trio de atores principais, né, a gente tem agora um ator que realmente me dá muito medo em todos os papéis que ele faz, Donald Sutherland. Fala sobre ele agora, Maron. Ele é o pai da Grace. A gente não sabe muito sobre ele ainda, né? Ele pareceu naquele encontro da festa não gostar muito do Jonathan. Fiquei com essa sensação ali de um clima, assim, sabe quando tem... Se fosse desenho animado, ia ser como se o arzinho entre eles estivesse dando aquela congelada, assim, tipo, e caísse um gelinho no chão. Fiquei com essa sensação, assim. E o Donald Sutherland, ele é aquele veterano que já fez de tudo um pouco, né? Eu que sou um pouquinho mais velho que você, Carol, eu já vi o Donald Sutherland também nessas fases diferentes. Assim. Donald Sutherland, Hollywood categorizou ele ali como meio que um cara na fase inicial da carreira,
tipo um homem meio comum, assim. Não era aquele super-herói nem nada, não era um homem que fazia coisas fora de série. Ele era um homem meio comum, meio anti-herói, uma coisa assim, né? Aí ele foi ficando mais velho, ele foi começando a pegar esses personagens com uma vibração, assim, de liderança, de autoridade, mas muito maquiavélicos. Sim, a gente imagina ele fazendo um plano do mal, assim, pra acabar com o herói. Isso, pois é, tipo isso. Que herói, por exemplo? Ai, não sei, gente, eu lembro de Jogos Vorazes, minhas referências estão Isso. muito teen. Mas eu lembro dele assim, mas eu acho que... eu acho que ele... Cara, eu sei que eu vi ele por 5 minutos nesse episódio, mas pareceu, assim, uma coisa de que ele tá escondendo, assim, um mundo de coisas, assim, bad vibes. Não sei, como foi que ele ficou rico? Por que ele odeia o Jonathan, sabe? E o engraçado é que, assim, eu fui parar pra pensar, e quando ele chega naquele leilão, que é incrível, que toda série de rico tem um leilão silencioso, né? Isso. Essa daí também tinha que ter. E aí, ele chega lá e todo mundo fica tipo, senhor fulano, ai, você é tão legal, eu gosto tanto de você. E todo mundo adora ele. Ele parece uma pessoa muito respeitada no negócio do colégio. E ele e o Jonathan se dão muito mal. Então, tem alguma coisa aí, né? Pois é. O engraçado do Donald Sutton é que ele, embora seja um ator respeitado e tudo mais, ele não é um ator com indicações no Oscar, e ele, na verdade, ganhou um Oscar honorário, né, pelo conjunto da obra e tal. Ele ganhou 2 Globos de Ouro em 7 indicações, e também ganhou o Emmy, uma vitória em 2 indicações, né? Enfim, eu acho, basicamente, que você não põe o Donald Sutton numa série como essa se você não tiver alguma coisa bem interessante para ele fazer mais na frente. Então eu estou aguardando para ver o que o Donald Sutton vai arrumar pra gente. Esse cachê não deve ser barato, então eles vão fazer valer sim. Tem que ser, né? E aí a gente tem uma atriz que ela... Assim, pra mim ela é estreante, porque eu nunca tinha visto ela, mas eu não sei se você já viu ela antes, Maron. A Matilda De Angelis, não sei se estou falando certo, que é a nossa vítima. Eu nunca tinha visto ela antes, pelo menos não que eu lembre. De repente uma hora dessa, eu vejo um filme que eu já vi e falo assim, olha ela aqui, eu nunca tinha lembrado dela. Mas, não lembrava dela, mas ela tem 25 anos, é uma quase estreante, mas de qualquer maneira, nos Estados Unidos, ela é uma estreante, né? Sim. Pro espectador americano, né? Quer dizer, ela fez filmes na Itália. Todo ano em Berlim, tem uma coisa que eles fazem, no Festival de Berlim, desculpa. Na cidade de Berlim, o pessoal fica andando lá e tal. Aparece a atriz. Todo ano em Berlim, aparece pessoal. Não, aqui no Festival de Berlim, eles têm uma coisa que é, assim, ator revelação. Só que eles fazem o ator revelação de cada país, né? E aí ela, em 2018, foi a revelação da Itália, por exemplo, tá? Entendi. Ela fez, assim, na curta carreira dela, personagens fortes, personagens bem fortes, interessantes e tal. Ela fez um filme chamado Correndo como o Vento, uma coisa do tipo, tô traduzindo aqui, que era um filme de corrida, de Gran Turismo e tal. E ela era piloto de Gran Turismo. O filme é bem cotado, o filme é legal e tal, e ela tá bem no filme, e foi assim que ela virou atriz revelação da Itália, né? Chiquérrima, né? Pois é, agora é o seguinte, primeira cena do episódio, né? A gente não sabe o que é, mas a gente já imagina que boa coisa não é, que é o menino chegando no estúdio. Eles não mostram o que é direito, a gente volta a essa cena mais tarde, né? E a gente vai descobrindo que é a Helena, né? Mas a gente vai sentir, assim, ao longo do episódio, eu não tinha a menor dúvida de que era a Helena que a gente ia ver morta, né? Eu não sei, eu fiquei com essa sensação, ela era muito triste, né? E ela destoava muito de todo mundo, né? Tipo, ela chegava no ambiente, todo mundo ficava, eita, o que tá acontecendo aqui? Ficava todo mundo desconfortável, assim, era até uma coisa, eita, eu fiquei assim... Se o Donald Sutherland me passou um medo, ela me passou esse desconforto. Isso. Mas acho que o desconforto, a gente percebe que o desconforto tem a ver com o fato de que ela não era, né, ela não era da comunidade realmente, né? Ela não mora no mesmo lugar, é tudo diferente ali, a gente não sabe ainda como é que ela foi parar ali, mas ela tá destoando, também tem uma coisa, e a gente falou, né, dessa sociedade, dessa alta sociedade nova-iorquina, poderosa, que se acha perfeita e tal, eles olham pra ela e torcem o nariz. Fingem que tá tudo bem, né? Olham pra ela e torcem o nariz, né? É péssimo como as outras mulheres tratam ela.
Tipo, todo mundo fica tratando ela, não quer nem cumprimentar ela, assim, no evento. Eu achei, assim, super deselegante. Não gostei. Eu gostei de uma coisa, assim, eu achei muito, muito legal, assim, a maneira como a Grace trata ela, porque a cena do desconforto, ela é colocada, né, também por causa da maneira como a Helena expõe o corpo dela, né? Ela senta, ela tá com a criança, e ela tira o peito pra mamar, que devia ser uma coisa normal, ainda mais numa sala com mulheres, né? Era um ambiente ali absolutamente... Se existia um ambiente onde ela não deveria se preocupar, se incomodar tanto com isso, era um ambiente ali com várias mulheres, mas tudo bem. Sim, totalmente. Eu nem entendi aquele desconforto. E eu gosto da maneira como a Grace trata ela, e a Grace ainda vai e fala, ai, seu filho lindo, que legal, você tava lá dando de mamar, achei tão bacana. Ela ainda elogia a criança, elogia a Helena e tal. Então achei bem, bem importante, assim, essa coisa, assim, a Grace, legitimamente, ela entende ela entende o contexto, né? Mas ela trata aquilo do jeito que deve ser tratado. Assim, cara, isso aqui é um absurdo as pessoas se incomodarem com isso. Mas ela vai se incomodar depois quando ela dá de cara com a Helena na academia, né? Nossa, e aquilo foi... Não, nessa hora, na primeira vez eu defendi a Helena. Agora, na segunda, ela fica batendo um papo, assim, de boa, pelada. Eu fiquei assim, o que tá acontecendo? E, cara, eu pensei assim, eu entendi que na escola eles falam que ela tem uma bolsa, né? Que o filho dela estuda lá com uma bolsa. Que parece uma escola carérrima. Mas a academia, com certeza não era. Devia ser uma academia também, alta sociedade, Manhattan e tal. Como ela também vai parar na academia, gente? Essa mulher, tipo, na teoria não é da comunidade, mas ela tá fazendo tudo com a comunidade? Como assim? E aquela cena do beijo, né? É uma cena, assim... É uma vibração bem de um interesse, né? Ela tá interessada na Grace. Ela tá literalmente, assim, tipo, olhando pra Grace. Ela tá interessada na Grace. E eu não sei, né, se isso é uma forma também de colocar a Grace como suspeita de alguma maneira, né? Não sei, porque ela beijou a Grace no elevador, né? Que é onde tem câmera, né? Meu Deus, é verdade. Assim, na hora que ela dá o beijo... eu sou paranoico. Na hora que ela dá o beijo, eu falo assim... Talvez seja por isso que aqueles caras chegaram na casa da Grace depois, tipo, loucos atrás dela, né? Tipo, você beija a mulher, depois ela aparece morta. Isso aí. Porque eu fiquei com uma sensação de que toda vez que essas coisas acontecem, em filme, assim, eu fiquei paranoico com essas coisas de câmera. Então, você olha e fala, gente, tá na câmera, não pode. Eu tava vendo um filme no outro dia, aí um cara vai e liga pro outro, como você fez isso comigo? Eu vou acabar com você. Eu falei, gente, o cara tá falando isso no telefone na secretária eletrônica. Enfim, outro filme, não tá nada a ver. Mas eu acho engraçado. A gente já pensa na investigação, né? Eu já fico... Não, e assim, a gente não sabia diretamente que a Helena ia morrer. Mas a gente desconfiava. Eu não sei você, mas eu tava desconfiando de que a Helena... tinha um corpo no início, né? Então... Acho que a gente sabe bem pouquinho ainda sobre ela, mas acho que vamos saber bastante sobre ela nos próximos episódios, né? Porque os policiais vão, né, revirar tudo, né? E eu acho que a gente vai se surpreender muito, assim. Eu acho que, sei lá, tudo pode acontecer também. Ela pode estar envolvida com qualquer outra pessoa do elenco, pode estar num esquema de qualquer coisa, não sei. Mas essa mulher não morreu à toa, né? Então, vai ter onda aí. Pois é, e amarrando aqui, tá? Pra finalizar esse negócio, vamos tentar aqui só avaliar onde a gente parou nessa história, né? Porque, afinal de contas, né? Terminamos o episódio com uma série de questionamentos, né? A gente falou que a gente olha pro Hugh Grant, ele é um homem bonitão, casado com uma mulher linda, com um filho lindo. Tudo parece que vai dar certo, que é perfeito, aquela coisa toda. Mas aí, no final do episódio, tudo já começa a desabar. O Jonathan sumiu daquele jeito, né? Tudo bem que ele ainda tem aquela margem, né? De um dia que ele falou que não sabia se ia conseguir voltar ou não, mas ficou sem telefone celular. Mas deixar o celular em casa é muito suspeito. Não dá nem pra ele chamar um Uber de volta, sabe? Então, como é que ele vai deixar o celular em casa? Tá errado isso aí. Não dá. Hoje em dia eu volto pelo celular. Eu não volto pela carteira, mas eu volto pelo celular. Pois é. Né? Então não tem esse papo. O cara viajou e deixou o celular pra trás. Né? Parece ter aquelas paranoias de filme de espionagem, né? Aí ele compra um celular descartável, aí ele vai ficar... Não, tá estranho isso aí. Pois é. Eu achei que a polícia trata a Grace de um jeito estranho. Porque a gente não sabe se a polícia foi na casa dos outros, né? Mas na casa da Grace eles foram, né?
E eu É fiquei com muito essa sensação estranho. de que a polícia trata ela diferente. Eles falam com todo mundo, assim, na escola, de boa, mas com a Grace é tipo, foram lá na casa dela, com ela sozinha, sabe? Eu acho que tem alguma coisa aí que eles sabem que a gente não sabe ainda. É. Não, e tem uma coisa muito, muito bizarra, né? Eles entrando na casa dela, aí tem um policial barbudo e ele fala com ela de um jeito meio assim, né? Ele fica meio que jogando umas pegadinhas e tal. E o outro policial, o que não está de barba, a gente passa a chamar eles pelo nome no próximo episódio, quando a gente se acostumar com eles. O outro policial, quando ela vira pro outro lado, porque ela tá dando as instruções pro filho, ele dá aquela olhada na correspondência dela em cima da mesa. Eu falei, achei aquilo muito, muito, tipo assim, muito de policial desconfiado, sabe? Que o cara vai olhar, né? E eu acho que é muito, assim, muito esse negócio de ficar, assim, olhando porque eles estão desconfiados. A gente tá falando aqui dessas sutilezas e tal, e só pra terminar, tem que falar de uma pessoa que a gente acabou não falando, que é a Suzanne Bier, que é a diretora, né? Que é uma diretora premiada com Oscar. É uma diretora incrível. Ela ganhou Oscar de filme estrangeiro. Na verdade, ela não, esse Oscar não conta pro currículo dela direito, porque quem ganhou o Oscar é o produtor, não é o diretor. Mas a gente vai considerar, né? A gente vai considerar esse Oscar dela, que ela merece. Isso. Eu considero o Oscar de filme estrangeiro, exatamente. A Suzanne Bier é uma diretora, já ganhou Emmy também, 1 em 2 indicações, já venceu no Sundance lá atrás, ou seja, uma trajetória, né, muito sólida, né? Ela dirige todos os episódios dessa série, que dá uma solidez, né, pro dá uma episódio, unidade, eu acho bem legal. Isso não é comum em série, né? Isso. Um bom exemplo disso é a primeira temporada do True Detective, que é toda dirigida por um diretor só e você sente essa mão, né, esse estilo nos episódios, né? Parece que é uma coisa só. Tem vantagens de ter diretores diferentes também, tá? Mas eu acho que, assim, tem vantagens e desvantagens em cada um dos casos, né? Eu acho que ela traz essa sofisticação e delicadeza, e eu voltei nela, por quê? Porque a gente tá falando muito nessa coisa de... A gente enxerga realmente sutileza, a gente enxerga coisas que não estão necessariamente descritas, a gente enxerga que as pessoas não estão dizendo, né? Então eu sinto muito isso, esses detalhes, né? Então, essa cena, por exemplo, do cara olhando, mexendo na correspondência enquanto ela vira, são detalhes, são coisinhas que se você... né, tá só ouvindo a série e tá fazendo uma segunda coisa, você vai perder. Então preste atenção, espectador, porque você tem que olhar o que tá acontecendo. Não é só diálogo, não vai adiantar. Você precisa assistir e prestar atenção nas expressões, nos silêncios. Isso é uma das coisas muito legais dessa série. Isso é muito levado a sério, assim. Os personagens não estão dizendo tudo, né? Não estão dizendo tudo, e você precisa perceber a sutileza. Eu amei isso, achei isso parece bobagem, mas muita série não é assim. Tem muita série, muito filme que não tem esse cuidado de um personagem te dizer uma coisa com as expressões e com ações, enquanto diz outra coisa. O roteirista sempre coloca isso, mas o diretor não necessariamente consegue colocar isso em cena pra você. E ela consegue muito bem. É daquele tipo de série que se você piscar, você vai perder coisa. E também me remete muito a, aquele tipo de série que você, às vezes, assiste mais de uma vez e vai pegando outras e outras coisas, assim. Então, da primeira vez, assim, a gente já percebe o cenário, mas quando a gente vai assistir de novo, parece que tem outras camadas, assim, de conteúdo no meio. Então, eu achei muito legal por causa disso. Então, agora eu queria te perguntar, qual é a sua expectativa, assim, pros próximos episódios, né? Porque eu estou nervosa aqui, tô atenta pra essa série. Eu tenho perguntas. O Hugh Grant é culpado? É suspeito? Será que a gente vai ter Hugh Grant culpado de verdade? O que vai acontecer, né? Eu acho que sim, aquele sotaque inglês, deixar celular em casa, isso daí tá fazendo merda. Pois é. Eu acho que uma série como essa, a gente vai ver os efeitos disso na família da Grace, né? Como é que ela vai lidar com isso tudo, né? Não é fácil lidar, porque é um assassinato que vai mexer com Nova York, com toda certeza, né? A gente pode confiar no pai da Grace? Eu não sei. Será que ele é do bem? Ou será que ele também tem as coisas dele lá? Que ele tem culpa de alguma coisa? Não tem como saber. E tem uma coisa...
viu, Carol, que eu fico sempre assim, primeiro episódio de série tem uma característica muito curiosa pra mim, porque a gente ainda não viu 2, não viu 3 episódios, né? A gente ainda não tem uma ideia de como a série vai realmente andar episódio a episódio. Então eu não sei como é que essa série é. Ela é uma série que tem reviravoltas e mistérios e sei lá, no final de cada episódio você vai em outra direção? Não sei. A gente ainda não entende, a gente ainda não sabe direito o tom. Dá pra sentir que é um tom, realista de alguma maneira, né? Não tem coisas fantásticas, não tem sobrenatural, não tem nada do tipo, me parece. Mas, e ao pensar nisso tudo, eu acho que a gente não tem como responder, por exemplo, no primeiro episódio, sobre o que é exatamente essa série, né? Tipo, quando eu digo sobre o que é, aquela coisa bem formal, né? É uma série sobre mentiras? É uma série sobre a falsa perfeição dos ricos e famosos? Sobre a dissolução da família frente eu ainda não sei o que é. Ou é sobre uma coisa assim, sei lá, de violência, não sei. Isso é legal de uma obra fechada de 6 episódios, porque você realmente não tem todas as respostas do primeiro episódio. Você vai construir a sua impressão ao longo do tempo. Isso que eu acho uma coisa gostosa desse tipo de obra, ainda mais quando ela é muito bem executada, muito bem feita, né? Aquela coisa toda. Sim. Uma coisa que eu gosto de minissérie é quando ela sabe terminar o episódio de um jeito que eu fico roendo a unha. E pelo menos no primeiro episódio eles souberam fazer isso brilhantemente. Total. E eu tenho a sensação de que tem algumas nuances, algumas pequenas cenas aí que a gente nem conseguiu entender, assim, que de repente, com o passar dos episódios, a gente vai voltar e pensar, olha, já tava aí o tempo todo e a gente não percebeu que tinha fulano e ciclano faziam isso. A gente nem vai saber ainda. Então eu tô louca pra chegar logo próximo pra poder fechar mais essas pontas que ficaram abertas nesse primeiro, sabe? Nossa, também. Bom, então, por hoje é só, né? A gente vai roer as unhas até a semana que vem. Fala com a gente o que você tá achando da série. Você pode comentar no YouTube lá, você pode mandar comentários e perguntas pra gente. Por exemplo, você me acha no Twitter em @AlexandreMaron e no Instagram em @AlexMaron. E você me acha em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram, no @itfalida. Nossa, mas que coisa mais unificada. @itfalida. Bom, e claro que tem a HBO Brasil, que é HBO Understrike, que é aquele tracinho embaixo, né? Brasil. Então, @HBO Brasil no Twitter e @HBOBR no Instagram. Então, gente, a gente vai esperar vocês pra semana que vem. Enquanto isso, quero todo mundo reassistindo o episódio, curtir um monte de série, um monte de coisa legal no aplicativo do HBO Go. Então, a gente se vê no próximo episódio, né, Carol? Isso aí, Marão. Até o próximo episódio. Um beijo. Até lá. Beijo. Você acabou de ouvir o podcast oficial de The Undoing, a minissérie da HBO. Escrito e apresentado por Carol Barreiros e Alexandre Maron, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.